te espante. Tudo passa. Só Deus não muda. A paciência tudo alcança. Nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Fazei-nos, ó Deus Todo-Poderoso, proclamar o poder do Cristo ressuscitado e, tendo recebido as primícias dos seus dons, consigamos possuí-los em plenitude. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus, no nosso programa, por intercessão de Santa Teresa de Jesus, só Deus basta. E a palavra de Deus para a nossa oração de hoje, ela encontra no Evangelho de São João, capítulo 7b a 15. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a Nicodemos: vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer. Tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasce do Espírito. Nicodemos perguntou: como é que isso pode acontecer? Respondeu Jesus: tu és mestre em Israel, mas não sabe estas coisas. Na verdade, em verdade vos digo, nós falamos daquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que temos visto, mas vós não acrediteis o nosso testemunho. Se não acrediteis quando vos falo das coisas da terra, como acreditareis se vos fala das coisas do céu? E ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crê tenha a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, queridos irmãos e irmãs, a liturgia dessa terça-feira da segunda semana do tempo pascal, ela vem falando sobre as comunidades primitivas. Eles viviam em comum, eles viviam em comunhão. E eles tinham, aqui fala assim, a multidão de fiéis era um só coração, uma só alma. Ninguém considerava como propriedade as coisas que possuía, mas tudo entre eles era posto em comum. E continua essa bela leitura que fala desse povo que fez uma experiência com Deus. Esse povo que estava com uma visão exata daquilo que é do alto. E eles então não sentiam nem proprietário das coisas que possuíam. E aqueles que possuía bastante vendia, apresentava no tesouro do templo para os apóstolos e repartiam, e todos tinham as suas necessidades supridas
partilha, pela unidade, e eles tinham uma vida de oração, uma vida de comunhão, uma vida fraterna. Na verdade, esse é o grande desejo de Deus para toda a humanidade. Muito difícil disso acontecer, porque é olhar para aquilo que é do alto, é viver aquilo que é desejo de Deus e aquilo que todos nós desejaríamos viver. Então aqui está o fruto da ressurreição, o fruto da experiência. Essas pessoas que viviam essa dimensão de unidade eram pessoas que tinham visão plena daquilo que é do alto. E aí então Jesus no Evangelho tem esse diálogo insistente com Nicodemos, porque Nicodemos era um mestre dos fariseus, mas ele tinha uma compreensão totalmente terrena. E Jesus, no diálogo com ele, fala que se até as coisas terrenas, ele sendo mestre, ainda não compreende aquilo que fala das coisas da terra, imagina se vai compreender aquilo que é do alto. Se nós olhar para a realidade dessa primeira leitura, nós achamos que existe ali um excesso, pelo nosso convívio natural hoje. É uma diferença muito grande daquilo que relata aqui no Atos dos Apóstolos. Porque não existe essa unidade. É o desejo de Deus, mas por falta de visão. E como que nós devemos olhar, então, para as coisas do alto? Nós devemos olhar nessa ótica da divindade, do ressuscitado. Qual é o desejo de Deus? Aqui Jesus, desse diálogo com Nicodemos, ele fala sobre a serpente de bronze, que Deus pediu para Moisés colocar numa haste e levantar, que todos aqueles que eram mordidos pela cobra, pela serpente, se olhasse para a serpente, eram curados. Dá para nós entender isso, amados, como aquilo que é divino. Aquilo que é divino e aquilo que é humano. Quer dizer, a serpente é o maior sinal do mal. Ela é aquele animal que rasteja, perigoso, que todo mundo tem medo, e todos aqueles que eram picados pela cobra, então poderia morrer, e virou um pânico. Na verdade, porque as pessoas só olhavam para o mal, só olhavam para a terra, só olhava para a serpente. E aí então Deus fala a Moisés que tivesse levantado num haste uma serpente de bronze, e todos que olhassem para ela seria curado. Isso quer dizer que as pessoas já não estavam mais olhando para o chão, mas olhando para o alto. Aquele instrumento do mal que era a serpente, por graça de Deus, por transformação, onde Deus habita, até o mal se desfaz, se torna, quer dizer, aquilo que era símbolo do mal, mas na presença de Deus te torna sinal de cura e de libertação. Assim, por isso, Jesus, como faltava compreensão para as pessoas, nos falta compreensão para compreender quem é Jesus, para nós olhar para o alto. Então Jesus, ele sai da terra, é levantado, e nós olhamos então para aquele homem divino, todo dilacerado pelo pecado. Nós vemos ali a vitória de Deus, porque ele se levanta. Então, quer dizer, nós temos que olhar para o alto, não para as coisas terrenas. As coisas terrenas, elas são necessárias, mas são passageiras. As coisas do alto, elas são definitiva e eterna. Por isso, então, o Evangelho, ele conclui dizendo que para que todos aqueles que crê, do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crê tenham a vida eterna. Para nós acreditar para Deus, nós precisamos olhar para Ele, que no alto se encontra. Por intercessão de Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos vocês.
sobre todos aqueles que vocês amam, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração, só Deus te basta.